Boa tarde a todos, eu sou o Alexandre Nobre e eu vou apresentar junto com a Sofia Dorce o trabalho Caracterização Mineralógica de Ocorrências Auríferas em Sedimento de Corrente na região de Carangola, Minas Gerais. Nossos outros companheiros de trabalho são a Gabriela Carvalho, Matheus Violante e nossos orientadores são o Gustavo Pires e a Silvia Medeiros. Aí é o sumário do nosso trabalho, como a gente dividiu ele. Nosso projeto teve início em janeiro de 2019 e a nossa área de estudo está localizada em Fervedouro, que é uma cidade próxima a Carangola, em Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. Ela fica a uma distância aproximada de 340 km do estacionamento do IGEL da UFRJ. Nossa área de estudo foi escolhida em razão de relatos de moradores locais sobre a ocorrência de ouro na região. Então, o objetivo desse trabalho é a caracterização mineralógica de sedimentos de corrente da região, a fim de investigar ocorrências de ouro detrítico e suas possíveis fontes. Falando um pouquinho sobre o contexto geológico da nossa área de estudo, ela está localizada nos limites das faixas Ribeira e Araçuaí, a sudeste do Craton São Francisco. Observando a folha geológica do CPRM da região de Carangola, e a nossa área de estudo está delimitada por esse retângulo azul, pode-se observar quais litologias que estão presentes na nossa área de estudo. O embasamento exposto é o complexo Juiz de Fora, que são ortognáceos paleoproterozoicos. E acima dele, o grupo Andrelândia, que é formado por paragnáceos neoproterozoicos. Esses dois grupos são cortados pelos granitóides sim e pós-tectônicos, que são representados pelos fits Galileia, Leopoldina e Pangarito. Pode-se observar ainda um lineamento de trend NNE-SSW. Bem, passando agora para a metodologia, nós separamos a metodologia em pré-campo, campo e pós-campo. Começando pelo pré-campo, a primeira coisa que nós fizemos foi conseguir a folha hidrológica da região, que contém os rios e a topografia, assim como algumas estradas. E a gente delimitou 12 pontos, que é onde a gente tinha intenção, fez a coleta. E aí esses pontos eles foram delimitados observando tanto o acesso quanto as bifurcações do rio e também já os relatos dos moradores da região. Depois de delimitar esses pontos e a rede hidrográfica da região, a gente colocou isso em cima do mapa geológico para conseguir ter certeza de que a gente estava abrangendo todas as litologias. Para mais para frente no estudo a gente conseguir delimitar qual seria a possível litologia da rocha-fonte. Depois disso foram delimitadas as bacias hidrográficas e aí dá para perceber bem nessa imagem que várias bacias hidrográficas estão contidas em outras e isso foi intencional, porque assim a gente consegue ir reduzindo qual é a nossa área de interesse. Além disso, se observar os pontos 10 e 11, você percebe que eles estão um bem próximo ao outro, mas é porque eles estão perto de um divisor de água, então eles separam muito bem qual é a bacia hidrográfica. Passando para a metodologia de campo, nós levamos para campo peneiras, 2 baldes de 10 litros, bateia e uma pá. E quando a gente chegava nos locais, a gente buscava um acesso ao rio. E chegando no rio, nós procurávamos locais onde os sedimentos mais pesados tendem a se acumular, como os potholes, os aluviões e as sombras de matacão, por exemplo. No local, nós coletávamos 10 litros de amostra de sedimentos que estavam nesses locais de acúmulo, e aí a gente peneirava e bateava já no local para evitar ao máximo perda do nosso material, e aí o concentrado pesado de fundo de bateia era reservado em saquinhos e eles foram levados de volta para a UFRJ, assim como algumas amostras de mão. Passando agora para o pós-campo da metodologia, a primeira coisa que a gente fez chegando nos laboratórios foi deslamar nossas amostras no ultrassom e depois fazer a secagem na estufa. Depois as amostras foram quarteadas para otimizar o nosso trabalho e elas também passaram por uma peneira de mesh 60 que uniformizou elas com tamanho de areia fina e também foi separada na magnetita com o uso de um imã de mão. O próximo passo para o preparo das amostras foi a gente passar as amostras pelo líquido denso do bromoform, de densidade aproximada de 2,89, e aí a gente separava a fração dos
grãos que eram menos densos dos grãos mais densos, sendo que o ouro, que é o que a gente estava buscando, fica na parte mais densa. Depois, essa parte mais pesada, mais densa que foi separada, ela passou pelo separador magnético do Franz, nas amperagens 0,1, 0,3, 0,5, 0,8 e 1,5 amperes. E aí todas essas frações foram separadas, sendo que vale ressaltar que o ouro estaria na fração diamagnética, ou seja, aquele que não foi atraído em 1,5 amperes. O próximo passo foi a análise das nossas amostras, todas as alíquotas foram analisadas na lupa binocular. E aí nós identificávamos os minerais e a gente buscava também os grãos de ouro. Bom, aqui podemos observar alguns grãos minerais representativos dos sedimentos da região. Alguns minerais encontrados foram a cianita, silimanita, a granada, que está anédrica e bem fraturada, e outro mineral também bastante presente foi a monazita. Como a Sofia mostrou agora há pouco, esses minerais foram identificados com o auxílio da lupa binocular durante toda a etapa de análise e descrição. A partir desse conjunto de minerais, então, foram gerados 6 gráficos referentes à porcentagem dos minerais. Vale lembrar aqui que, em razão da pandemia, nós ainda não conseguimos terminar de descrever os outros 6 pontos restantes. Lembrando que todos esses pontos foram escolhidos com base nos relatos de moradores locais da região. Então, nós pegamos os pontos que haviam mais relatos e analisamos a fim de verificar a ocorrência ou não de ouro. Em relação às porcentagens, podemos observar uma predominância em praticamente todos os pontos de magnetita e de granada. E outros minerais importantes encontrados também nessa pesquisa foram a monazita e o zircão. Aqui temos os grãos de ouro que foram encontrados no nosso trabalho, mais precisamente nos pontos 5, 6 e 11. Podemos observar que esses grãos são caracterizados tanto por contorno quanto superfície irregulares, com diâmetro variando entre 0,2 e 0,4 milímetros, aproximadamente. Já o grão encontrado no ponto 1, diferentemente dos outros pontos, possui um contorno e superfície irregulares, parecido com uma esfera, de aproximadamente 0,1 milímetro de diâmetro. Então, temos o ouro nos pontos 1, 5, 6 e 11, e aqui temos os mapas topográficos com as bacias delimitadas nos trabalhos de pré-campo, relacionado com os minerais em porcentagens que a gente encontrou em cada ponto. Passando agora para uma análise dos nossos resultados, a primeira coisa que é possível perceber é que todos os grãos de ouro encontrados eles são pertencentes a uma mesma drenagem, que primeiro passa pelo ponto 5 e vai descendo rios, passando pelo 6, 11 e por último 1. É possível perceber também nesse esquema que o ponto 1 ele claramente é mais esférico, ele é mais arredondado, né? Ele tem contornos mais regulares, e isso provavelmente pode se dar por causa do trabalhamento do ouro nessa descida da drenagem, com mais tempo sendo trabalhado pelo curso do rio. A gente queria ressaltar aqui, essa imagem do meio é um exemplo, e aí é possível ver que o ouro ele tem um sistema isométrico octaédrico. E isso provavelmente está muito associado com o fato da nossa amostra que a gente encontrou de ouro no ponto 1 está bem esférica, porque o desgaste que o rio faz no sistema isométrico vai acabando com as arestas, e aí vai arredondando e deixando ele mais esférico. Bem, agora a gente colocou aqui a bacia, a área de interesse do ouro, em cima do nosso mapa geológico, e é possível perceber que a área de interesse está ali restrita, provavelmente, pela bacia do ponto 5. E as rochas que estão predominando aí, as rochas que tem, é o embasamento do complexo de Juiz de Fora e as rochas do grupo Andrelândia. E ali também vale ressaltar que a gente tem uma parte do nosso mapa geológico em que o cisalhamento está muito intenso. Esse cisalhamento provavelmente está associado às zonas de cisalhamento Manhuaçu, pós-pico metamórfico, de orientação NNS-SW. E a gente queria ressaltar também que o grupo Andrelândia já existem registros de ocorrência aurífera nesse grupo, só que no sul de Minas, e isso pode ser uma linha futura para a nossa pesquisa fazer essa relação. Os próximos passos para a gente, então, é a análise do restante das amostras, que foi parada devido à pandemia de Covid-19,
A gente também pretende pesquisar melhor os afluentes dos pontos que a gente já encontrou o ouro, para delimitar melhor nossa área-fonte e avaliar as possíveis fontes auríferas de suas gênesis, que seria fazer um estudo relacionado à gênese e às rochas que a gente encontra na região. Essa foi a bibliografia utilizada. A gente queria agradecer aos nossos orientadores, Gustavo e Silvia, aos laboratórios aí listados pelo auxílio com as análises e pela disponibilidade dos equipamentos também. A gente queria agradecer às nossas antigas colegas de pesquisa, Amanda Mendes e Sara Leixo. A gente queria agradecer à família Oliveira e à população de Fervedouro por todo o auxílio dando informações para a gente e também pelo acolhimento quando a gente foi ao campo. Muito obrigada. Obrigado.